Mateus capítulo 5, versículos número 33 ao 37. Não tem como subir. Mateus 5, 33 e 37. Amém? Está escrito assim: ouviste também que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 23, Mateus 23, 23 e 24. Ai de vós, mestres da lei, e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. 24. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Amém? Eu quero falar nessa noite, amados, sobre algo que há algum tempo vem queimando no meu coração. Chama incoerência religiosa, ou mais vulgarmente conhecida como hipocrisia, mas dentro do nosso contexto, ok? Porque hipocrisia é muito mais além, pode ser relacionada a qualquer área. É só a gente não estar de acordo com aquilo que vivemos, ou aquilo que nós ensinamos, ou confessamos em algum departamento da nossa vida, mas especificamente dentro da vida cristã. Já há algum tempo que isso vem queimando no meu coração, porque eu tenho percebido nos ambientes em que estou inserido, principalmente nos ambientes profissionais, onde nós estamos de uma forma mais atuante, a maior parte do nosso tempo, mais do que nunca agora, há uma incoerência espiritual muito grande, há uma incongruência cristã. O que é isso? O nosso falar não está de acordo com o nosso realizar. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo compreender que alguém esteja dentro de um seio cristão, de um contexto cristão, onde levantou a sua mão, confessou seus pecados, assumiu uma atitude de arrependimento público, desceu as águas, fez uma aliança pública, testemunhas nesse momento da sua confissão através do batismo, frequenta uma denominação, está inserido no contexto religioso, mas o seu comportamento diário não condiz com a sua realidade de fé. Já tem uma trajetória de vida, já tem uma certa história dentro do contexto da igreja, da sua denominação, da sua confissão, já tem uma certa vivência,
né? Período de vivência, nós tratamos aqui no passado sobre maturidade, o pastor falou sobre identidade. Mas isso me incomoda demais, porque eu não consigo aceitar que eu me entreguei a um Deus vivo, que eu me lancei aos pés dele, porque eu reconheci a minha inferioridade, a minha dependência, o meu estado pecaminoso e o destino pelo qual estava me direcionado pela vida, baseado na minha conduta, baseado naquilo que eu vivia, baseado naquilo que eu estava inserido. Eu percebi em Cristo Jesus uma solução para ter uma vida diferente, uma esperança renovada e um fim vitorioso. Eu não consigo entender alguém que está nesse contexto não ter uma mudança de comportamento. Eu não consigo compreender e aceitar alguém que está no culto, chora, dá glória a Deus, sabe? Contribui, muitas vezes envolvido numa atividade, muitas vezes sendo um líder, assumindo responsabilidades sobre outras pessoas, mas os seus comportamentos não estão adequados com a palavra de Deus. Eu não consigo entender isso. Isso para mim é inadmissível. A gente pode até entender alguém que está começando a sua trajetória espiritual, alguém que está nos seus primeiros passos de vida cristã, que ainda há muita lã embolada para ser tirada, muito carrapicho para ser removido, né? À medida que ele vai conhecendo a palavra de Deus, ele vai sendo transformado por ela, vai sendo libertado por ela, como a palavra de Deus nos ensina, vai conhecendo a verdade vai libertando. É um processo da santificação, é um processo da salvação, tem o posicional e o processual. O pastor já falou isso aqui muitas vezes. Então, ao momento que você vai sendo trabalhado até o momento de Jesus te tirar daqui. Todos nós estamos em constante crescimento, amém? O grande problema, do meu ponto de vista, não é exatamente esse. Não é o fato de eu errar em algum momento. Não é o fato de eu ter alguma situação que me coloque em desabono da minha fé, mas quando eu percebo isso, é isso que me preocupa. Quando eu percebo que na verdade a minha atitude é incongruente com a minha fé, eu não faço nada. É isso que me incomoda. Ou pior, são 4 coisas que andam lado a lado: negação, transferência de responsabilidade, racionalização e fuga. É quando a gente chega para alguém, vou falar até de mim mesmo, mas a Bíblia aqui nos recomenda, quando eu vejo alguém fazendo algo de errado, em desacordo com a palavra, eu vou até ele. Não é isso que ele fala? Eu vou até ele e ensino. Eu falo, irmão, a palavra de Deus diz isso. Se ele me ouviu, o que a Bíblia diz? Eu ganhei meu irmão. Aí tem todo um processo. Mas o problema é que ele, que conhece a verdade, quando é confrontado em amor, muitas das vezes tem essas 4 posturas que eu disse aqui: negação, transferência de responsabilidade, racionalização e fuga. O que é negação? Não, irmão, você está enganado. Eu não fiz isso, eu não falo isso, eu não tenho esse tipo de atitude. Não, você está enganado. Transferência de responsabilidade: olha, eu fiz isso, mas é porque o irmão fulano de tal, ou a pessoa fulano de tal, me levou a fazer isso. Entende? Eu transfiro a responsabilidade da minha atitude para outra, como se isso abonasse minha culpa,
Como se eu chegasse diante do juiz e falasse assim, eu roubei aquela galinha porque o governo é corrupto. Você entende? Sabe, eu soneguei o imposto de renda porque os políticos roubam da minha receita, com a carga tributária, com os impostos que são taxados nos produtos, e uma série de outras coisas. A gente chama de justificação. Eu estou transferindo a culpa para outro, a gente chama de desculpa, né? Eu transfiro a culpa, mas isso não te isenta, amado. É como se a gente quisesse aplacar um pouco uma culpa que a gente sabe que temos. Racionalização é buscar essa justificação dentro de um contexto para que o seu sentimento de culpa seja aplacado, diminuído. Você lá no fundo sabe que está errado, mas você começa a criar consciência, mas o pastor é que faz, o Carlão faz, o Mondo não faz, o irmão faz, então não tem problema fazer. O que eu estou buscando? Outros exemplos e outras circunstâncias para tentar racionalizar e justificar o meu comportamento. Fuga é aquela pessoa que é escorregadia, está sempre se esquivando. Eu não quero pensar nesse assunto, eu não quero falar nesse assunto. Irmão, eu queria conversar com você sobre esse assunto. Eu não quero pensar sobre esse assunto. Eu não gosto de falar sobre isso, mas é preciso falar sobre isso. Porque se não for falar sobre isso na sua vida, se isso não for tratado, trazido à tona, à superfície do seu coração, não haverá transformação e mudança. É esse tipo de coisa que me incomoda. As pessoas não fazem como Davi. Qual a diferença de Davi para Saul? Se você puder listar uma quantidade de pecados, botar numa lista, uma planilha, quantidade de pecados de Davi comparada à quantidade de pecados de Saul, Davi ganha de lavada. Não é? Aqui não é, nesse caso, não é a quantidade, pelo menos está escrito na Bíblia, tá, queridos? Está escrito na Bíblia. Aqui que está sendo avaliado não é a quantidade de coisas que talvez ele errou, falhou sim. Errou sim. E a Bíblia não esconde. A Bíblia revela, traz à tona. O problema não está diretamente, claro que pecado é um problema, é claro que é, querido. Eu estou aqui autorizando os irmãos a pecarem, sair por aí fazendo tudo que deve ser feito de errado. Não é isso. O problema é que quando nós somos confrontados diante desse pecado, é qual a postura que nós temos. A diferença de Davi para Saul é que quando Deus confrontava Davi, ele não fazia isso que eu falei aqui. Ele não fugia, ele não transferia, ele não racionalizava. Está entendendo? Ele não negava. Saul, é o povo que pediu para trazer os bois. Foi o povo que falou para eu pegar os bois, deixar eles vivos, os animais, para sacrificar o seu Deus também. Você entende? Saul tinha sempre uma justificação. Você não vê Saul se arrepender. Você vê ele sempre querendo se justificar. Sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha alguma coisa para argumentar. Davi não. Davi, você errou, fui eu mesmo. É isso mesmo. Não cuide sobre o povo, joga sobre mim. Olha que coisa maravilhosa, Davi. Eu não deixo o povo pagar por causa dos meus erros, Deus. Coloca sobre mim. Condena a mim. Sabe? Castiga a mim. Pequei mesmo. E foi contra ti que eu pequei. Errei mesmo, não esconderei, confessarei publicamente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um pecador, homicida, em todos os rótulos que você pudesse colocar, mas quando era confrontado pelo Senhor no Espírito Santo, ele era quebrantado. Isso é rebeldia. Ele assumia.
E mudava de vida, mudava a conduta. O que me incomoda é olhar para o seio de uma vivência cristã a qual estou inserido. Eu não estou apenas limitando ao meu convívio dentro da igreja, mas lá fora, no dia a dia. Você, sou cristão, sou da igreja tal, sou da denominação tal, sou da tal. Há quanto tempo você é da igreja? Desde quando eu nasci. 20, 30, 10 anos. E aí vamos para o dia a dia. É pior do que o ímpio. É pior, irmão. O seu vocabulário não mudou. Fala palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Suas atitudes não mudaram. Vê pornografia como se fosse um vídeo do YouTube qualquer. Está inserido nos mesmos grupos de WhatsApp onde a pornografia come solta. E é crente. Fala mentira. Passa a perna no amigo. Cheque sem fundo. É desonesto nos negócios. Turrão. E uma palavra que a Bíblia chama de iracundo. É outra coisa que eu não me permito entender na vida do cristão. Uma pessoa que só anda iracunda, sabe? É a carranca que a gente chama. É o carrancudo, tem? Carranca é aquele totem que tem nos índios americanos. Tem aqueles índios americanos, eles talhavam na madeira os seus deuses, chamados de totens ou carranca, as máscaras que faziam isso. Eram sempre aquelas caras feias para baixo, tem? Daí usa esse termo dentro do nosso contexto social, carrancudo. E aí, amado? Passa por você bate o seu ouvido, a cara e vai embora. Você cumprimenta, não dá mínima. Está sempre para baixo, sempre reclamando, murmurando, sabe? Minha esposa, meu marido, meu pastor, minha igreja, meu chefe, meu vizinho, sempre alguém reclama de tudo e de todos. Eu não consigo conceber isso na vida de um cristão. Porque quem tem o Espírito Santo é desenvolvido nele características do fruto do Espírito. E uma delas é a alegria. Quem tem a presença de Deus e obedece os seus preceitos, tem uma satisfação interior incomparável. Uma alegria imensurável. Pode estar pegando o trabalho, a casa caiu em casa, está feliz. E está tão feliz que incomoda. É ou não é? Eu olho para Daniel. Eu vejo um homem tão feliz, tão tranquilo, tão na boa, tão de paz. Eles tentaram armar para tudo quanto é lado na vida de Daniel, mas não conseguiram. Não tinha isso aqui, ó, que eles pudessem apontar na vida de Daniel. Não tinha isso. O que eles fizeram? Vão pegar ele na fraqueza dele. Qual a fraqueza dele? Orar. A fraqueza dele. Sabe? Será que alguém pode olhar para a sua vida assim? Eu vou pegar você na sua fraqueza. A fraqueza dele é orar e ler a Bíblia. Vou pegar e ler. Será que alguém pode olhar para você e ver isso? Será que alguém lá no seu trabalho que é doido para puxar o seu tapete? Porque isso acontece, irmão. Está doido para pegar você desprevenido, para poder jogar você de cavalo? A única coisa que ele tem para falar contra você talvez seja o seu testemunho genuíno de Cristo, ou tem outras coisas. Você está entendendo? Tentaram derrubar Daniel. Eles só vão conseguir aonde? Onde ele é fraco. Onde ele é fraco?
na vida de serviço, de oração. Aí foram rotular ele, porque ele adora o Deus dele lá. Era rotulado, ele é o que vai buscar, ele é que vai orar. Ele. Como é que as pessoas estão rotulando a gente lá fora? Lá vem o mentiroso, o falso, ou vem aquele que, o crente. Lá vem o crente. Ah, lá vem o Bíblia. Lá vem o santinho. Ô santinho do Paoco. Não fica chateado com isso não, querido. Se alguém começar a chamar você de santinho, de Bíblia, de crentinho, você prefere se chamar de quê? Disso ou de mentiroso, de falso, desleal? Só pode rotular você naquilo que você pratica. São os apelidos. Tem gente que fica com raiva. Um monte de rir sem chamar de Bíblia. Ô Bíblia. Bíblia mesmo. Você sabe falar de Bíblia? Negócio na fervilhão dentro de mim. Você quer que eu fale de quem? De Vasco, futebol? Não, meu irmão. Não, eu não sei. Você nem escalação do time. Não me interessa. O que me interessa é falar da palavra de Deus. É o que eu tenho para falar, né? Mas há uma incoerência muito grande, isso me incomoda. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5 que o crente só tem que ter uma palavra reta. O contexto do capítulo 5 que eu li aqui, ele diz que nós não devemos, não temos, nem precisamos ter que lançar mão de juramentos, porque a sua palavra tem que ser uma só. Marca horário no culto, promete e não realiza. Você está entendendo? A palavra do crente é uma só. Ih, lá vem enrolado. É enrolado. Por quê? Não resolve o negócio. Fala, se compromete, faz um monte de coisa e na hora de vamos fazer, não acontece. A palavra do crente é uma só. Ou ela é sim, sim, ou ela é não. Não tem meio termo. Aliás, tem. Só que o meio termo pertence a quem? Ao maligno. Quem está no muro já tem dono. Não existe talvez. Vomitar-te-ei. Traz náuseas a Deus. Náuseas. Enjoo. Ele fala, melhor ser frio ou quente. Morno, eu tenho náuseas. Não é isso? E quem vomita, meu irmão, é porque tem náuseas. Está expelindo, não tem satisfação, né? Aí ele traz para o contexto do capítulo 23 de Mateus, que é um capítulo único e exclusivo que Jesus está aqui na Bíblia dizendo, só para bater no fariseu. É o capítulo inteiro só de chamada de atenção quem? Em quem? É nos pecadores lá fora, os gentios? É quem não queria saber de nada com a palavra de Deus? É? Populacho que está andando na prostituição, na bebedeira, na droga? É isso? O capítulo inteiro de chamada de atenção em quem? Naqueles que deveriam dar exemplo. E aqui é lógico que eles eram os cabeças, né? Estou falando de liderança, estou falando de vida cristã. Porque nós é que fomos chamados, nós, eu e você, fomos chamados para ser sal e luz. Ou seja, fazer diferença no mundo. Jesus tinha um capítulo só para chamar a atenção. E é ai para tudo quanto é lado. E eu gosto dessa parte que eu li. E dentro do contexto de religiosidade, de ativismo religioso, há essa incoerência, e ele vai falar do versículo 24 dizendo, vocês são cegos, conduzem como cegos,
E esse versículo, na verdade, é o que mais arde no meu coração. Porque a gente coa mosquito e engole camelo. Qual é o contexto desse versículo? São os dois seres vivos na lista de animais proibidos de comer. O menor e o maior. Esse é o contexto. Da lei, os dois animais das extremidades, o menor animal impuro e o maior animal impuro. Qual é o contexto aqui? O fariseu ia beber água. Não tinha tampinha igual a gente tem aqui não, filho. Lá no vasilhame, lá nas vasilhas, nos jarros, nos vasos. Na hora que ele ia beber água, o que ele levava? Ele levava tipo uma peneira, um paninho de quarto. E aí ele jogava no copo. Para quê? Para tirar, possivelmente, algum mosquito que caiu na água, no jarro. Antes dele beber, ele jogava sobre essa peneira. Para coar o mosquito. Para não engolir esse mosquito. Porque era um animal impuro, segundo a lei. Jesus está usando essa analogia. E aqui também há uma jogada de vocábulo hebraico, sabe? Tipo uma anedota, uma comparação, porque as palavras são muito parecidas no hebraico. O mosquito é cana, o camelo é gânla. Vocês coam a cana, mas engole a cana. Ele aproveita a extremidade, é uma jesuicidência maravilhosa, né? As extremidades dos animais e também a proximidade da palavra no hebraico para fazer essa comparação de uma vida hipócrita religiosa. O que é coar mosquito e engolir camelo? Vou dar um exemplo. Num contexto geral, o cara vira crente e acha que é melhor que todo mundo. Você entende? Eu não posso conversar com você porque você é pecador. Eu sou salvo. Fulano fuma. Fulano bebe. Fulano vai para a noitada. Eu sou crente, eu não misturo com isso. Eu sou santo separado. Mas enche a cara na Coca-Cola. Falando sério, vai comer, extrapola tudo, sai pelo nariz, ouvido, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho vergonha de festa de crente, porque quando libera a mesa dos doces, sai da festa, te veste a papela, tira a sacola do carão da bolsa e joga para dentro. Eu estou falando sério, a gente ri, mas é o que a gente faz. Isso é verdade. Fazer uma pesquisa com um parente de festa, um cerimonial. Ele confiou a minha esposa. Aí fomos fazer pesquisa no buffet. Aí chegamos no buffet. Aí apresentou o valor do buffet. Ah, bebida. E sem bebida é quanto? R$35 por pessoa, né? Com bebida, quente, cerveja, mas sem bebida, né? Não quer bebida. Aí a outra mãe falou: "Você é evangélico?" Olha, eu só falei para tirar a bebida, poxa. Mas eu sou monge, não sabe? Sou monge, não bebo. Vocês são evangélicos? Não bebo que o senhor é católico, o senhor é espírita, o senhor é mormon, adventista. Você é evangélico? Sou por quê? É o meu valor, tá? Mas filho, eu não bebo, mas como com a beleza. Falo desse jeito. O que eu não vou gastar com bebida, eu vou gastar com comida. A mulher falou. Então é o meu valor do buffet. Aí o que eu fiz? Eu já tive essa mesma. Meu marido fala isso. Eu já Peguei tive a essa viola, mesma botei na resposta. sacola e fui embora. Falar o quê? É verdade. Meu marido fala isso. Não bebe. Como é que eu posso chegar pro camarada, ó, você que tá fumando, você vai morar no inferno. Se eu pego 2 litros e meio de Coca-Cola e blá, blá, blá. Isso aí eu faço. Eu não bebo Coca-Cola, eu só também bebo. Eu bebo Guaraná. Não posso falar muito, não é? Você não bebe tudo isso.
Tá entendendo? Como é que eu posso chegar e falar assim, ô, para de beber, ó, cara, para de comer, né? Sabe? Será que para de comer? Isso que eu tô falando, não faz atividade física, não se alimenta de forma adequada. A alimentação é uma alimentação terrível, regada no sal, no tempero, no açúcar e outras coisas mais. Eu estou falando sério, querido. Como é que nós, cristãos, que fazemos tudo isso que eu estou falando, posso chegar para alguém que bebe e fuma, você para com isso aqui, Jesus não gosta dessas coisas. Jesus também não gosta de continuar aí, não, irmão. Hipocrisia. Eu não estou falando que está certo, que ele faz, mas a gente também faz, tá errado, não. É ou é? Verdade. A gente tem que tomar cuidado com os extremos. Quando o problema é comigo, é problema. Cair matando o salgadinho, tem problema. Não pode é tomar um golinho de cerveja. Mas encher a cara do salgadinho pode. O problema não é beber, o problema é ficar. É esse tipo de hipocrisia que me incomoda. Vou dar um exemplo aqui, não é polêmico, porque eu vou explicar, nem quero que você fique aí falando das coisas lá. Eu fiz essa pergunta na congregação. A pergunta é essa, ela é abrangente. Fazer tatuagem é caro? Sim. Aí você percebe logo que é aqueles que já estão armados. É claro que é! Calma com a sua resposta. Eu sei por quê. Toma muito cuidado com a sua resposta. É claro que é, porque o corpo é templo do Espírito, e vai aquelas coisas. Aí eu fiz uma analogia, eu fiz uma explicação. Por exemplo, vocês sabiam, por isso que eu fico falando, toma cuidado com a sua resposta. E quem opera de câncer de mama, quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando, faz uma reconstituição do mamilo. E essa reconstituição do mamilo, por uma questão de estética, de estado emocional, que a mulher sabe o que eu estou falando aqui. Faz o quê? Tatua como é o nome disso? O anel, a auréola do seio. É pecado não? Fala pra mim. Eu não sei a resposta. Eu quero que você veja. Realmente eu não sei. Mas eu não me atrevo a colocar o meu pé lá para apontar aquilo que a Bíblia não aponta. A gente faz uma totalização comportamental sem entender os pormenores. Espera aí, meu irmão. Não sai tacando pedra em todo mundo, não. Avalie e pondera. O seu conceito de tatuagem é aquele pessoal, aquela coisa toda. Agora, dentro desse conceito que eu te falei, será que eu posso apontar como uma transgressão? Não sei. Mas eu posso pensar sobre isso, não? Antes de eu ficar atacando pedra, antes de eu ficar acusando, antes de eu ficar... Eu não estou afirmando nada aqui, querido. Ok? Eu não estou afirmando. Eu só quero trazer sobre vocês uma reflexão da seguinte maneira. Cuidado com uma postura de superioridade. De achar que você é melhor e superior que o outro. Bota um pezinho para trás e olha para você. Será que eu não tenho mentido, sendo desonesto, leal, sendo falso, feito fofoca? Sabe, será que eu tenho sido desleal, por exemplo, nas ofertas e nos dízimos? Será que eu não tenho falado mal dos meus irmãos? Que tudo isso é pecado na Bíblia. Mas só que a gente não considera isso quando diz respeito a nós, mas só quando é desrespeito ao outro. Tatuagem e pegar a origem dela. E para que você vai fazer? Isso é um tema paralelo, entendeu? Se for ficar escondido, isso é um tema paralelo, pode ser abordado numa outra situação. ficar escondido, é para mostrar. A ideia aqui minha de ter levantado o exemplo não é criar as definições dos porquês, mas fazer a gente pensar. Usei isso como um exemplo, né? A gente pode levar para todas as áreas, acupuntura, entendeu? Existe a acupuntura e a acupuntura, tem dois tipos, tá? Tem aquela que tem o manto e tem aquela que não tem.
Mas dava a mesma coisa. Mas enfim, a gente tem que olhar o todo e perceber os pormenores. E não sair por aí tacando pedra. Sabe, é o tipo da coisa que me faz refletir uma pessoa que sai de um culto, porque essas são as informações que eu tenho. Sai de um culto, de uma igreja com a Bíblia embaixo do braço. Do outro lado da rua passa um grupo de mulheres que vêm do candomblé, vestidas lá a caráter da sua confissão de fé, na delas, com uma criança. A pessoa que está aqui do lado, com a Bíblia, pega uma pedra e taca. Acerta quem? A criança. Sabe? São essas coisas que... Todo mundo fala mal de político. Sim ou não? Ah, mas todo mundo fala, eu vou falar também. Aí a gente vem para o irmão e fala, mas irmão, a palavra de Deus diz isso. Tem sempre o mas. Mas pastor, mas o que? Se a palavra de Deus diz isso. Mas o que? Sabe, eu passei por uma situação meio chata. Uma pessoa veio até mim e falou assim, pastor, eu estou chateado com o senhor. O que eu fiz, meu irmão? Me perdoa. Não é porque o senhor estava pregando, o senhor falou que Jesus chamou Pedro de diabo. Me lembra aí, querido. Não, porque você falou lá que de repente ele foi tomado lá e falou uns negócios que não devia. E aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, seu diabo. Mas está quase de mim? Fica quase de Jesus, irmão. Foi ele que falou, não. Porque é isso que a gente está vivendo hoje. As pessoas não aceitam a palavra. Não aceitam. Mesmo porque está escrito lá. Eu não aceito que o senhor pregou. O senhor falou que estava na Bíblia. Ou com uma igreja que eu ouço que não acho que eu devo ouvir. Mas na paz. Não podemos mudar por conta disso. Entende? Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, bem simples. Você até aqui. Em 1951, o psicólogo Salomon Asch desenvolveu um teste muito simples sobre influência social, influência comportamental. Chama teste de conformidade social. Ele chama um grupo de pessoas, 5 candidatos, para uma pseudo-entrevista de emprego. Dentro desses 5, um desses não sabia do que se tratava, os outros 4 eram atores contratados. Estão entendendo? Aí o avaliador da pesquisa apresenta essas 3 figuras. Figura A, B e C. Para todos eles. Ok? Fica um tempo para que eles possam ver A, B ou C. Primeiro teste. Aí ele apresenta e pergunta para o primeiro candidato: esse teste aqui, esse desenho, é referente à coluna A, B ou C? Aí ele faz assim, ó. Aí o primeiro candidato diz assim: ah, fácil, letra B. Aí o segundo é B. O terceiro, com certeza é B. O quarto, sem sombra de dúvidas, B. Aí o quinto, que é aquele que não era o ator contratado, pensou, olhou. Aí ele falou: é A. Beleza. Vamos para o segundo teste. Aí foi para o primeiro. Agora com certeza é letra A. Vamos para o segundo. Concordo com o cara, é letra A.
O terceiro, A. O quarto, sem sombra de dúvida, é A. O quinto, qual você acha que era a resposta? Ele falou A. Pasmem, essa pesquisa revelou que 75% dos candidatos negavam o que viam para entrar em conformidade social. Isso é um teste simples, provado e testado até de forma comediante. Porque as pessoas são influenciadas pelo meio. Eu e você estamos inseridos na sociedade. Trazendo para o contexto cristão, nós somos crentes, confessamos de Jesus, para quem está na igreja aqui, a gente falta voar. Quando vai para o trabalho, a gente vira 007 do Evangelho. Agente secreto de Deus. Ninguém sabe que você é crente. Hoje mesmo, dentro do ônibus, conversando com um rapaz que trabalha lá na empresa, uma outra terceirizada, mas que eu já preguei na igreja dele 3 vezes. Aí conversando com ele, eu falei assim, conversando com meu irmão e tal, pastor, igreja e tal. Ele tem uma congregação e tal, assim. Falei, o fulano de tal é irmão tal, que é pastor também, e trabalha na empresa X. Fulano de tal? É pastor. Pastor? Ô querido, fiquei até assustado, né? Será que eu falei alguma coisa errada? Você falando nada errado, não. Eu estou surpreso de saber que é servo de Deus e é pastor. Falei, deixa eu falar e tudo, não quero nem falar mais nada. Que isso? Você entende? Essas coisas me preocupam. Na verdade, pode até ouvir isso, comprove isso está escrito na palavra, ela é a verdade. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. E aí hoje, né, tendo um pouco, ainda que eu tenha estudado, eu sei, né, porque lá fora tem cristãos usando como estratégia a tatuagem, está se dizendo muito isso dentro da igreja. É estratégia para evangelizar. E a gente sabe que a estratégia para evangelizar é a palavra de Deus, porque está nela, né? Uma tatuagem. Então, assim, eu gostaria de deixar claro. Eu quero já deixar claro, eu já percebi que, né, já gerou. Eu vou deixar claro, eu não sou a favor. Nem eu. Mas esse versículo não comprova a proibição. Como professor, como líder, eu não posso corroborar teologicamente com o contexto. Nós podemos afirmar baseado em outros textos e contextos. Porque o contexto é totalmente diferente da tatuagem de hoje. Mas eu não sou a favor, tá? Lá era Isso é marca claro. de ferro. Mas só que uma coisa é eu ser a favor ou não, a outra coisa é eu ensinar vocês o respaldo teológico para fazer afirmações a respeito de uma coisa. Porque senão vocês correm um sério risco de passar vergonha. Hoje esse tipo de argumento, se você jogar numa rede, até mesmo dentro da igreja, as pessoas confrontarão você. É verdade, né? A gente pode argumentar de outra forma. É um outro contexto, que aí não cabe aqui porque o tempo não dá, né? A gente pode abordar isso num outro momento, sem problema. A gente tem um estudo preparado para isso, sem problema nenhum. Mas não é o contexto. Eu só usei um exemplo para fazer uma ilustração, mas eu não sou a favor, deixar isso bem claro, não tem nenhuma, tá? Sou o único da minha família que não tem, não estou a favor do pensamento pessoal, mas por outros argumentos, não por esse específico, né? Que esse teologicamente não me dá respaldo para afirmar isso, porque o contexto desse texto é diferente, não é relacionado à tatuagem. Mas vamos seguir aqui. O que eu estava falando? Nós somos influência do meio. Uma regra geral. Para você ser diferente, você tem que se posicionar. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa?
participar, eu sei que gerou uma polêmicazinha, a gente pode preparar para a semana que vem, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de assunto, não tenho. Até porque é importante a gente conversar, porque estamos inseridos numa geração. Falar de o que vocês quiserem, eu posso falar. Piercing, cabelo comprido, tatuagem, o que vocês quiserem, não tem problema nenhum falar com isso. Se você tiver interesse nisso. Isso eu acho que o pastor Eco acho que concorda. Isso é necessário, do meu ponto de vista. Eu acho melhor a gente trabalhar o nosso comportamento e caráter numa vida cristã, de coerência espiritual, e se preocupar menos com essas coisas. Entende? Se preocupar menos com isso. O Rodolfo Abrantes tem um testemunho maravilhoso sobre isso. Ele foi para os frente do Espírito Santo, no espelho, e perguntou: Espírito Santo, eu quero fazer uma nova tatuagem. Aí o Espírito Santo respondeu: para quê? Aí nunca mais. Então quer dizer, isso é algo que a gente pode abordar no futuro, não vem o caso, mas tratando de nosso comportamento cristão, porque é isso que me incomoda muito nessa geração. Nós vivemos certas máscaras na nossa vida. Máscara sociedade, máscara família e máscara de auto-engano. A máscara de longe, a máscara de perto e a máscara para nós mesmos. Não temos uma coerência. Apesar da Bíblia ensinar-nos a fazermos uma avaliação constante do nosso coração, nós não temos essa prática. 1 Coríntios 11, 28, fala da ceia, examinar o homem a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5, examinar o nosso coração, se nós estamos em Cristo, examinar a nossa vida, se nós realmente estamos ali na presença do Senhor. Salmo 51, 10, Salmo 139, 23 e 24. A Bíblia estimula o nosso coração a fazer um exame. Até a oração de Davi é para Deus avaliar e colocar ele na prova, para que ele realmente saiba se está sendo aprovado. A oração de Davi é essa: me prova, me coloca numa situação de ser testado. Ele pede isso. Nós não temos uma disciplina pessoal de avaliação pessoal. E se a gente não se avalia, se a gente não se examina, se a gente não tira um tempo para conhecer o nosso próprio coração, nós não cresceremos como cristãos. Porque só através da avaliação, do autoconhecimento, das escrituras, na oração do TSD, o tempo a sós com Deus, é que o Espírito Santo, quando você está quebrantado, orando: Deus, traga a superfície no meu coração, aquilo que o Senhor quer que eu mude, aquilo que o Senhor quer que eu transforme, aquilo que o Senhor quer que eu modifique, aquilo que o Senhor quer que eu acabe de vez, revela a mim aquilo que eu não enxergo. É só através desse tipo de oração, de sentimento intencional, de conhecer essas posturas da sua vida, é que você vai saber o que precisa ser mudado. Mas a gente ora pedindo coisas, a gente ora, 90% da nossa oração é petição. Não é assim? A minha não é. E grande maioria dessas petições é exatamente aquilo que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, diz para a gente nem orar: comer, beber e vestir. Dentro do contexto daquilo que é necessário para a sobrevivência. Você está, me dá um macarrão. Não. Depois você está pedindo condições para poder adquirir essa sobrevivência da sua oração. Então, esta oração está dentro do contexto daquilo que é necessário para a sobrevivência. Jesus disse: eu já sei do que vocês precisam, não percam tempo falando isso. Quem perde tempo pedindo isso são os pagãos. Eu prometo para vocês que eu vou cumprir, não vai faltar nada. O que vocês devem gastar na oração, que é buscar o reino de Deus e a justiça, que deve integrar o contexto da oração de vocês, é adoração, louvor, gratidão, súplicações de graça, reconhecimento, que é a confissão, intercessão. A gente dobra o joelho, dá 5 minutos de agradecimento e adoração e começa a pedir. Parece a filha da sanguessuga. Você entende? A gente gasta muito tempo na oração, naquilo que na verdade deveria ser menor.
E muitas vezes pedindo para nós. Quando a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar, devia estar pedindo para você. Nós vivemos num contexto cristão de egoísmo e individualidade. Por que as pessoas vêm da igreja? Vou buscar a minha bênção. É ou não é? Pra mim, Nós temos campanhas aí de tudo quanto é nome. Campanha da casa própria, campanha do lote novo, campanha do emprego das portas, não sei da onde, campanha. Cadê a campanha para se arrepender dos seus pecados? Cadê a campanha para parar de mentir? Cadê a campanha para viver em santidade? Não tem. Por quê? Porque isso não enche igreja. As pessoas não querem saber disso. Elas estão pensando nela. Então elas vêm na igreja para quê? Eu venho para ter minha bênção. Então as principais composições que fazem mais sucesso no contexto da igreja cristã no Brasil são músicas de autoajuda dentro da igreja. São o sabor de mel da vida, estimulando a vingança. Eu falo mesmo. Falo mesmo. E muita gente aplaudindo isso. Música de autoajuda para amaciar a ego do cristão, mas não atrai a atenção de Deus. Porque quando a igreja se reúne é para adorar o Senhor, para atrair e alegrar o coração dele. Então eu não venho na igreja para receber a minha bênção, eu venho na igreja para adorar o Senhor. Eu não vim aqui, aí sai daqui reclamou, vai sair mesmo, porque vim para cá com uma expectativa pessoal. Aí eu quero ir lá para poder ouvir a palavra e ficar feliz, e meu coração e tal, e passar a semana bem. É errado, meu irmão. Você vem aqui oferecer, você não vem aqui receber. Se aprouver ao Senhor, te dar, glória a Deus. Se não, glória a Deus também. Porque eu vim aqui para dar a Ele. Eu vim aqui para ofertar a Ele. Esse é o objetivo quando a gente se reúne aqui nas terças, quando a gente se reúne aqui nas quintas, quando a gente se reúne aqui nos domingos, na escola dominical, em todos os ambientes que nós estamos juntos, como igreja, é para dar a Ele. É claro que Ele vai nos proporcionar algo, porque o Espírito está em nós, mas não é a minha motivação. Quando eu saio da minha casa para vir aqui, com uma expectativa de receber, eu saio daquela porta frustrado muitas vezes, porque eu criei uma expectativa do homem, mundana, limitada e corrupta. Quando a minha expectativa está em dar a Deus, eu saio daqui cheio da presença dele, porque eu sei que eu me ofereci por completo. É isso que Deus quer. Tem que tirar o foco de cima da gente. Viveremos o evangelho da individualidade, onde há o evangelho egocentrista. Tirou-se Jesus do seu lugar dentro da igreja e colocou o homem. É por isso que muitos pastores estão pisando em ovos para falar com as pessoas, porque as pessoas estão ameaçando seus líderes, dizendo: eu vou sair da sua igreja e vou para outra. Tem um monte aí. Não tem comprometimento, não tem uma vivência, não se mantém enraizado naquela denominação, mesmo sendo ela comprometida com a palavra. Não cria raiz. Qualquer rispidez ou chamada de atenção do pastor, uma palavra um pouquinho mais dura, racha fora, vai para outra igreja. Tem um monte aí. Pastor me deu uma chamada, pastor chamou atenção, pastor grosso. Eu vou para a igreja de fulano, que lá ele aceita como eu sou. A minha preocupação é que existem muitos líderes que fazem o quê? Estão se vendendo para isso. Porque estão perdendo seus membros, estão perdendo as suas ovelhas para outras denominações que são neoliberais, que aceitam tudo, vem como é que está e fica do jeito que está, não tem problema nenhum, porque Deus é amor e está tudo certo. Tem muitos líderes se vendendo porque não querem perder fiéis, e eles se vendem para a corrupção. Então, por quem é o centro? É o membro. É a pessoa. Eu mudo a minha estrutura de pregação, estrutura da palavra, estrutura de ensino, estrutura de louvor e toda a liturgia da igreja para agradar a B ou C.
Não, a minha preocupação é agradar ao Senhor. Irmão, ame a sua igreja, ame os seus líderes, porque eles pagam alto preço a manter a fidelidade diante de Deus. Por causa de vocês, primeiro por causa de Deus, segundo porque é uma responsabilidade sobre vocês. O crente não cria raiz. Nós precisamos tomar uma atitude, viver uma vida cristã verdadeira, genuína, autêntica. Meu sim é sim, meu não é não. Eu vou parar de ficar coando o mosquito, engolindo camelo, passando a mão no meu pecado e apontando o pecado dos outros. Eu estou dizendo que a gente tem que ser conivente com o erro das pessoas, mas olhar primeiro para o meu. Olhar primeiro para o meu. Porque se o meu colega de trabalho fuma, fala palavrão e vê pornografia, existe o eu, Deus vai usar a minha vida e o meu testemunho para transformar a dele. Agora, se eu fofoco, se eu falo mal dos outros, se eu faço aquilo que não deve, num contexto de sociedade da igreja, eu acho que está tudo certo. Eu sou tão igual quanto ele, se não pior. Eu considero até pior, porque conhece a palavra e não a pratica. É pior. É pior. Eu falo por mim, porque eu entro no centro do meu trabalho, eu me sinto pior, porque pesa sobre mim uma responsabilidade da palavra. Eu conheço as escrituras, tenho conhecimento muito que a maioria daqueles que vivem ali. Como é que eu posso cobrar deles um comportamento? Primeiro eles têm que ser alcançados pela minha vida, através da minha vida. Como é que eu posso impor um jugo sobre eles se eles não conhecem a verdade? Primeiro, com testemunho. Eles têm que olhar para mim e desejar ver a vida que eu vivo em Cristo Jesus e desejar ter a mesma vida. Por que as pessoas se convertiam na época dos apóstolos da igreja primitiva? Eles olhavam para o centro da igreja e diziam: eu repartindo, entregando para ele, entregando, vendendo para mim, não faltava nada no centro da igreja, e o povo feliz da vida, se alegrando, satisfazendo. Aí o povo falava assim: eu quero sair, é isso que eu quero. Aí ia só somando. Porque apesar da dificuldade, da fome, da tortura, da perseguição, da situação do império e toda a luta, havia um povo que não estava nem aí com a situação, estava alegre, estava feliz, estava dando glória a Deus, sendo batizado, sendo usado, transformado, e estava na presença. Se eu quero isso para a minha vida, era isso que atraía. Era isso que atraía, irmãos. Nós precisamos voltar essa paixão no nosso coração, a paixão por Jesus, a paixão pelo Evangelho e viver uma vida verdadeira do cristianismo. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém.